pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Anitta para mais uma aula de matemática. E hoje a gente vai continuar um pouquinho o que a gente falou na aula passada. Na aula passada a gente viu as noções de divisibilidade, né? O que é um múltiplo, o que é um fator, tudo isso. E a gente vai continuar falando sobre múltiplos. E a gente vai falar sobre um múltiplo muito especial, que é o mínimo múltiplo comum, beleza? Então, qual é o nosso objetivo da aula de hoje? Listar os múltiplos de um número, calcular o MMC de dois ou mais números, MMC, mínimo múltiplo comum, e problemas que envolvem o MMC. A gente vai ver hoje que existem algumas palavras-chave, alguns contextos específicos que ajudam a gente a identificar se um problema é de MMC ou MDC, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Beleza? A gente vai treinar isso hoje. Então, começando. O que a gente viu que são múltiplos? Como é que a gente define que um número é múltiplo do outro? Um número é múltiplo do outro quando é o resultado da multiplicação desse outro número por um inteiro. Então, por exemplo, nesse caso a gente vai ver os naturais, né? A gente tá falando de naturais, a gente vai ver os naturais. Então, primeiro natural, 0. Se eu quero os múltiplos de 3, eu teria que começar com 3 vezes 0, que vai dar 0. Olha aqui, primeiro múltiplo. Depois, quem vem depois do 0 é o 1. 3 vezes 1, 3. Aqui. Depois, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. A gente percebe que são os números da nossa tabuada. Então, um múltiplo é a galera que está ali na tabuada daquele número, que é resultado de uma multiplicação. Beleza? E o 4? 4 vezes 0. 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, e assim vai. Então, isso são múltiplos de um número, beleza? Só que a gente observa que a gente tem alguns múltiplos que aparecem em comum, né? Então, por exemplo, nos múltiplos de 3 e de 4, eu sei que aparece o 0 em comum, aparece o 12 em comum, aparece o 24 em comum, o 36... E se eu fosse continuando, iria aparecer outros múltiplos em comum. Isso a gente chama de múltiplos comuns. São os múltiplos que estão na tabuada dos dois números ao mesmo tempo. Eu sei que um número tem infinitos múltiplos. Se um número tem infinitos múltiplos, por que ele tem infinitos múltiplos? Porque existem infinitos números naturais para multiplicar por ele. Então, existem infinitos múltiplos de 3 porque existem infinitos números que quando eu multiplico por 3 dá um resultado. E esses resultados são os múltiplos. Então, eu sei que se eu tenho infinitos múltiplos de 3, infinitos múltiplos de 4, eu sei que eu vou ter infinitos números que são múltiplos dos dois ao mesmo tempo. Beleza? E aí... Então, eu tenho infinitos múltiplos comuns. Só que tem um que a gente diz que é o especial. O menor deles, diferente de 0. Por que diferente de 0? Porque eu vou usar esse nosso múltiplo especial para muitos cálculos, certo? A gente vai ver vários tipos de problema que aparecem nesse múltiplo especial. E se eu usar o 0, que o 0 é múltiplo de todo mundo, ele não é especial, porque ele é múltiplo de absolutamente todo mundo. Então, não é uma coisa específica, particular ali do 3 e do 4. Então, a gente ignora o 0. Depois do 0, o menor número que aparecer nos dois ao mesmo tempo é chamado de mínimo múltiplo comum. Então, como os múltiplos são infinitos, eu pego o menor porque é impossível pegar o maior. Então, é o nosso MMC. Beleza? Então, por exemplo, de 3 e 4, quem que é o MMC entre 3 e 4? Ele vai ser 12. Por quê? Se eu ignoro o 0, o primeiro número que aparece nos dois ao mesmo tempo é o 12. Outro exemplo, se eu quisesse o MMC entre 6 e 18, por exemplo. Vamos ver os múltiplos de 18? 18, 36, 54, 72, 90, 108 e assim vai. Certo? E os do 6? 6, 12, 18, 24, 30,
36, 42, 48, 54, 60 e assim vai. Quem que a gente tem em comum nos dois? Ó, o 18 aparece aqui, o 18 também aparece aqui. O 36 aparece aqui, o 36 também aparece aqui. O 54 aparece aqui, o 54 também aparece aqui. E eu sei que se eu fosse continuando, iria continuar aparecendo nos dois, né? Ok. Então, eu tenho vários múltiplos em comum de 6 e do 18. Quem é o menor? O menor é o 18. Então, o MMC entre 6 e 18 é 18. E aí, o que a gente percebe? Que sempre, a gente vai percebendo isso, que sempre que eu tenho um número que é múltiplo do outro e eu quero o MMC é o maior. Então, se eu tenho um número que é múltiplo de outro, o MMC é o maior. Então, por exemplo, MMC de 4 e 36, por exemplo, vai ser 36. Por quê? O 36 está na tabuada do 4 e também está na tabuada dele mesmo. Então, ele aparece nas duas, é o MMC. Porque eu também sei que o menor múltiplo de um número depois do zero é ele mesmo, né? Então, quem é o primeiro múltiplo de 36 depois do zero? 36. Por exemplo, se eu quero o MMC entre 35 e 7, vai ser 35. Porque o 35 está na tabuada do 7, é 7 vezes 5, e também está na sua própria tabuada, que é 35 vezes 1. E eu sei que se eu quisesse buscar alguém menor, não seria possível, porque o menor múltiplo de 35, tirando o zero, é ele mesmo. Beleza? Então esse é o nosso MMC. E como é que a gente encontra o nosso MMC? A gente vai ver algumas maneiras de encontrar o nosso MMC. A primeira é com a nossa lista de múltiplos. Então eu vou olhar todos, não todos, né? Eu vou olhar alguns múltiplos de um número, alguns múltiplos de outro, até encontrar um que pertença, que apareça nas duas listas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, múltiplos de 4. 4, eu já vou tirar o zero. A gente sabe que é múltiplo, a gente não esquece. Mas eu já vou tirar o zero, porque eu sei que o zão vai ser o zero. Então, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 e assim vai. Enquanto os múltiplos de 6? 6, 12, 18, 24, 30, 36 e assim vai. Quem que eu tenho em comum aqui? Eu tenho 12, eu tenho 24, eu tenho 36, certo? Então, quem que é o menor? O menor é o 12. Então, o MMC de 4 e 6 vai ser 12. Ok, tranquilo desse jeito, né? Por exemplo, se eu quisesse do 4 e do 7. Então, vamos lá. O 4 já tá ali, vou fazer o do 7. 7, 14, 21, 28. Opa, nem preciso continuar. Por quê? Apareceu aqui, ó. 28 e 28. Então, eu já sei que o MMC entre 4 e 7 vai ser 28. É fácil? É trabalhoso? Sim. É demorado? Pode ser. Se eu tô falando de números pequenos, vai ser tranquilo. Mas agora, quando eu começo a trazer uns números maiores, por exemplo, 180, 120, 252, começa a ficar um pouco complicado pra gente. Por quê?
Porque eu não vou fazer os múltiplos de 180. 180, 360 e assim vai. Ou 252, depois, tem que vem. Vai ficar uma coisa muito grande, né? E a gente não quer isso. Então, a gente tem outras formas. A próxima forma que a gente tem é a decomposição isolada. Então, lembra que a gente viu na aula passada decomposição em fatores primos? Que eu traço uma linha, vou dividindo, botando o quociente aqui, os primos aqui. É isso que a gente vai fazer. Então, a gente começa primeiro fazendo a decomposição. A decomposição. Então, 180 por 2, que dá 90, por 2, que dá 45, por 3, que dá 15, por 3, que dá 5, e por 5, que dá 1. Ah, professora, mas eu lembro que 180 dá por 10, posso fazer um outro caminho, um outro jeito? Pode. Como é que a gente poderia fazer? 180 dá por 10, não é? Termina em 0. Então, 10 eu sei que é 2 vezes 5. Então, eu posso colocar o 2 e o 5 e dividir por 10. 180 por 10, 18. Dá por 2 de novo. 9, 3, 3 e 3, 1. Fechou. Aí, a gente vai fazer a do 120. De novo. Dá por 2, que dá 60. Por 2, que dá 30. Por 2, que dá 15. Por 3, que dá 5. E por 5, que dá 1. E o 252 também. Dá por 2, que dá 126. Dá por 2, que dá 63. Dá por 3, dá 21. Dá por 3, que dá 7. E por 7, que dá 1. Ok, fizemos a decomposição. Agora, o que eu vou observar? Eu vou tentar entender quem aparece em todos. Por quê? Para um número ser múltiplo de 2, um dos fatores tem que ser 2. Para um número ser múltiplo de 5, um dos fatores deve ser 5. Por quê? Tem que ser 5 vezes alguma coisa que dá o meu resultado. Essa alguma coisa pode ser gigante, pode ser muito alta. O importante é que eu tenho 5 vezes alguém, certo? Então, aqui, eu sei que o 180 é múltiplo de 2, de 3, de 5. De números primos. Eu sei que o 120 é múltiplo de 2, de 3 e de 5. Eu sei que o 252 é múltiplo de 2, de 3 e de 7. Só que eu quero um número que seja múltiplo dos 3 ao mesmo tempo. Então, eu tenho que considerar todos os fatores. Só que como eu quero menor, eu não quero fator repetido. Então, por exemplo, a gente vai pegar os fatores em comum. Só que sem repetir. Pegamos os fatores sem repetir. Vou explicar. Porque, como assim? Vou só pegar um 2? Não. Não vou pegar só um 2. Eu vou pegar esse 2, que tá em todos. Só que também tem outro 2. Então, eu já sei que eu vou ter que pegar esses dois 2, certo? Só que eu tenho outro 2. Aqui, vou ter que pegar também. Porque eu quero todo mundo. Eu quero que o 120 esteja completamente dentro do meu múltiplo, né? Que eu quero que seja 120 vezes alguém. Então, eu tenho que pegar todos os fatores do 120. Quando eu digo sem repetir, esse que eu marquei aqui de rosinha, eu não vou pegar 2, 2, 2. Eu vou pegar uma vez o 2. Porque esse primeiro 2 vai englobar todo mundo. Eu, na verdade, vou pegar a maior quantidade, os fatores, na sua maior quantidade. Acho que assim fica mais fácil de visualizar. Quantidade. Então, vamos lá. Qual é a maior quantidade de 2 que eu tenho? Aqui eu tenho 2, 2. Aqui eu tenho 3, 2. E aqui eu tenho 2, 2. Então, eu vou pegar 3, 2. Agora, qual é a maior quantidade de 3 que eu tenho? Aqui eu tenho um 3. E aqui eu tenho 2, 3. Então, eu tenho que pegar 2, 3.
Próximo, 5. Existe o 5? Alguém tem 5? Sim. Esse cara tem 5 e esse cara tem 5. Então, eu vou pegar o 5 também, que a maior quantidade de fatores 5 é 1 fator 5, ok? E eu também vou pegar esse 7 que tá aqui sozinho, que a maior quantidade de fatores 7 é 1. Agora, a gente multiplica. Isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. E 5 vezes 7, 35. 8 vezes 9, 72. Agora, vamos fazer aqui nosso rascunho. 72 vezes 35. 5 vezes 2, 10. 0 sobe 1. 35 mais 1, 36. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. 0. 6 mais 6, 12. 2 sobe 1. 1 mais 3, 4. Mais 1, 5. 2. Então, esse cara é 2.520. Então, esse é o primeiro número que é múltiplo de 180, 120 e 252. Então, essa é a nossa segunda maneira da gente calcular o nosso MMC. Outro jeito, ainda usando a decomposição. A gente pode fazer a decomposição separada, mas esse daqui, o método da decomposição simultânea, é o que eu acho o mais tranquilo, beleza? É o que é mais prático na minha visão. Então, eu vou colocar 32, 48 e 120. E botar um traço. Então, se é simultânea, eu vou fazer a decomposição. Opa, decomposição dos três ao mesmo tempo. Ou melhor, para nossa definição, decomposição de todos ao mesmo tempo. Beleza? Então, vamos lá. Algum desses três dá por 2? Sim, os três dão por 2. Então, eu vou colocar 32 dividido por 2, 16. 48 dividido por 2, 24. 120 dividido por 2, 60. Algum deles dá por 2? Sim, vou colocar aqui o 2 de novo. 8, 12, 30. Algum deles dá por 2? Sim. 4, 6, 15. Ainda tem gente que dá por 2. 2, 3, 15. Por 2 de novo. 1, 3, 15. Por 3. 1, 5. E por fim, por 5, 1. Agora eu multiplico todo mundo. A minha tática é sempre juntar um 2 e um 5, porque aí dá 10. E agora, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 6. 4 vezes 2, 18. Vezes 2, 16. Então, aqui é 16. E tem esse 3. 16 vezes 3, 48. Vezes 10, 480. Então, o MMC de 32, 48 e 120 vai ser 480. Então, a ideia desse é eu decompor todos ao mesmo tempo. Vem todo mundo junto de uma vez. Beleza? Então, se eu coloco o número primo, eu divido todo mundo que dá. Não deu, eu repito. Por exemplo, olha aqui o 15. O 15 tá aqui. Aí eu botei um 2. Não dividiu, mantive. Botei outro 2. Não dividiu, mantive. Então, sempre que não dá, a gente mantém. Beleza? E o último jeito é o nosso dispositivo prático. Esse dispositivo prático, ele serve para quando a gente tem a nossa forma fatorada, certo? É só quando a gente tem a nossa forma fatorada. Por exemplo, vamos pensar em alguma coisa. 3 ao quadrado vezes 5 ao cubo vezes 7 e 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Ok? Para esse caso, primeiro a gente vai escrever todos os fatores que aparecem. Escrevemos todos os fatores que aparecem. Todos os fatores
que aparecem nos dois. Então, por exemplo, aqui eu tenho um 2, então eu vou colocar um 2. Aqui eu tenho 3, vou colocar um 3. Aqui eu tenho 5. E aqui eu tenho 7. Coloquei todos os fatores. Segundo, a gente usa o maior expoente de cada. Esse maior expoente de cada, para que ele serve? Ele é aquela ideia que a gente fez lá no isolada de pegar a maior quantidade de fatores que tem. Então, se um número tem 3 fatores 3, a gente vai pegar, e ele é a maior quantidade de fatores que aparece, eu vou pegar os 3 fatores 3. Isso é a ideia do expoente. Se o expoente é 2, quer dizer que eu tenho 2 fatores 2. Se o expoente é 10, quer dizer que eu tenho 10 fatores daquele número. Né? Se o expoente é 8, eu tenho 8 fatores, 8 vezes aquele número, né? Então aqui, quem é o maior expoente do 2? 3. Então vem pra cá, 3. Quem é o maior expoente do 3? Ó, aqui não tem ninguém, é 1. E ali é 2, então pra cá vem 2. O do 5, quem é o maior? 3. E o do 7? 1. Mantém. Fechamos. Essa é a ideia. Deixa eu fazer mais um exemplo aqui no cantinho. Por exemplo, eu tenho 2 à oitava vezes 5 ao cubo vezes 7 vezes 11. E aí aqui eu tenho 5 ao quadrado, aqui eu vou botar um quadrado, vezes 7 à quinta vezes 11 ao quadrado vezes 13. Primeiro, eu vou escrever todos os fatores que a gente tem, certo? Todos os fatores. Então, eu tenho 2, eu tenho 5, eu tenho 7, eu tenho 11 e eu tenho 13. Multiplicando. Quem é o maior expoente do 2? Quem é o número que tem mais fatores 2? Ah, só tem aqui, então aqui é 8. Quem é o maior expoente do 5? 3 ou 2? 3. Então, vem pra cá, 3. Do 7, aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 2. Então, vem pra cá, 5. Do 11, aqui é 1 e aqui é 2. Vem pra cá, 2. E o 13 só tem ele mesmo, então é 1. Ah, professora, eu preciso fazer esse cálculo gigantesco? Não. Se ele já te dá o dispositivo prático, se ele já te entrega na forma fatorada, você pode devolver na forma fatorada, não tem problema. Isso vai depender muito do que o enunciado da questão está pedindo, beleza? Se o enunciado da questão, se as alternativas da questão estão te dando na forma fatorada, você deixa na forma fatorada. Se as alternativas da questão estão te dando em números, você dá em números. Então, mais exemplos. Deixa eu acrescentar aqui 2 exemplos. De 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5 e 3 à sétima vezes 5 ao quadrado vezes 7 à terceira. Opa! É uma letra só. Beleza? Eu quero o MM entre esses dois. Então, vamos lá. 30, 45 e 60. Nenhum deles eu vou fazer por múltiplos, porque eu acho que vai nos dar muito trabalho. Beleza? Na verdade, eu vou fazer a letra A por múltiplo, a letra B por decomposição isolada e a letra C por decomposição simultânea e a D por dispositivo prático. Que aí a gente vê todos. Então, vamos para a letra A. Os múltiplos. Múltiplos de 30. 30, 60, 90, 120, 150 e assim vai. Os múltiplos de 45. 45, 90, 135, aí 135, 180, não chegou aqui, vamos continuar então. 180, opa, apareceu, será que o 60 aparece também? Múltiplo de 60, 60, 120, 180, opa! Já apareceu um múltiplo de todos ao mesmo tempo, ó, 180, 180, 180. Então, o MMC de 30, 45 e 60 é 180. Letra B, vou fazer pela isolada. Então, o 6.
dá por 2, que dá 3, dá por 3, que dá 1. O 12 dá por 2, que dá 6, dá por 2, que dá 3, dá por 3, que dá 1. O 18 dá por 2, que dá 9, por 3, que dá 3, por 3, que dá 1. E o 30, por 2, que dá 15, por 3, que dá 5 e por 5, que dá 1. Vamos lá. Qual número tem a maior quantidade de 2? O 12? Então eu sei que eu vou ter 2, 2. Qual número tem a maior quantidade de 3? O 18? Então eu sei que eu vou ter 3 e 3. Tá faltando algum número? Sim, o 5 aqui, que só no 30 tem 5, mas ele tem que aparecer. 5. A gente faz isso pra gente observar todos os números aqui dentro. Por exemplo, o 6 é 2 vezes 3, tá aqui, ó. 2 vezes 3. O 12, ele é 2 vezes 2 vezes 3, tá aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 3. O 18, 2 vezes 3 vezes 3, ó. 2, aqui, né? Vezes 3 vezes 3. E por fim, o 30, 2 vezes 3 vezes 5, ó. 2 vezes 3 vezes 5. Todo mundo aparece. Então, vai ser isso daqui. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12 vezes 3, 36. Então, vai ser 36 vezes 5. Vamos montar aqui no nosso rascunho. 0 sobe 3, 15, 16, 17, 18. Então, isso aqui vai ser 180. Opa, de novo. Coincidência. Próximo. Letra C. 35, 50, 70 e 100. Vamos lá, vou fazer decomposição simultânea, todos ao mesmo tempo. Algum número dá por 2? Sim, então eu começo com 2. 35 não dá, repete. 25, 50 por 2, 25, 70 por 2, 35 e 100 por 2, 50. Algum número ainda dá por 2? Sim, o 50. Então, coloco 2, quem não dá eu repito e quem dá eu divido. Nenhum deles dá por 3, então eu não coloco 3. Algum deles dá por 5? Sim, todos eles. Então, eu vou botar 5. 35 por 5, 7. 25 por 5, 5. 35 por 5, 7. 25 por 5, 5. Dá 5 de novo. Então, vai ficar 7, 1, 7, 1. Agora, para fechar, dá por 7, que fica 1, 1, 1, 1. Multiplicamos todo mundo. Eu gosto de juntar 2 e 5, porque 2 vezes 5, 10. Então, 2 e 5, 10. 2 e 5, 10. Então, eu tenho 10 vezes 10 vezes 7. 10 vezes 10, 100. Vezes 7, 700. Então, o MMC é 700. Ah, professora, qual método eu tenho que fazer? O que você sentir que é mais fácil e rápido. A gente tem que lembrar que é uma prova. E uma prova a gente tem tempo. Então, a gente não tem muito tempo, assim, pra gastar e fazendo devagarzinho e no meu ritmo. Não, a gente tem que ir focado depois de muito treinar. Por isso que a gente faz tanto exercício. Então, você tem que ir no que você se sente mais confortável pra não errar, mas que seja mais prático. Então, por exemplo, professora, eu gosto da decomposição. A gente vai fazer a isolada? Não, porque ela perde muito tempo. Então, eu vou fazer logo a simultânea. Entendeu? Então, a gente vai adaptando assim, ao que vocês entenderam, mas ao que seja mais prático. Beleza? E, por fim, o método prático. Vou anotar primeiro todos os fatores que a gente tem. Então, eu tenho 2, 3, 5 e 7. Quem é o maior expoente do 2? 3. Então, aqui vem 3. Quem é o maior expoente do 3? 7. Então, aqui vem 7. Quem é o maior expoente do 5? Ó, aqui em cima é 1 e aqui embaixo é 2. Então, é 2. Quem que é o maior expoente do 7? 3. Fechamos. Ok? Agora, vamos para alguns exemplos
entender um pouquinho alguns problemas. A gente vai perceber que tem palavras-chave. Então, quando for uma questão que fale sobre, primeiro, uma coisa maior, mas um padrão, uma repetição de ciclos que estão se repetindo, seguindo uma ordem, seguindo uma lógica, normalmente é MMC. Como assim? Luzes que acendem, ônibus que passam, dias, de quanto em quantos dias isso vai acontecer. Tudo isso, eu quero o primeiro número que vai coincidir. Primeiro, o menor, que vai coincidir, comum. Então, a gente vai buscando essas palavras. Questãozinha do CMT 2014-2015. Onde tem circo, tem alegria, música e muita cor. Quando Paulinho chegou com sua família ao Circo Encantos, ficou deslumbrado ao ver toda a entrada iluminada por pisca-pisca das cores amarelo, vermelho e azul. Paulinho ficou observando e notou que as luzes se acendiam em intervalos regulares, tá vendo? Tem um padrão. Deixa eu grifar aqui o que a gente acha importante. Então, regulares. A luz amarela a cada 20 segundos. A luz vermelha a cada 24 segundos. E a luz azul a cada 30 segundos. Observou também que às 18h30 as cores acenderam juntos. Com base nos dados do texto a seguir, julgue cada item como certo ou errado. As três cores voltarão a acender juntas novamente. Então, acender juntas novamente. Então, eu quero saber quando que os tempos vão se coincidir. Se a gente observar os tempos do primeiro, os tempos da amarela, eu vejo que vai acender com 20 segundos, depois 40 segundos, depois 60 segundos, depois 80 segundos, 100 segundos e assim vai. Então, eu tô seguindo o padrão, 20, 40, todos os múltiplos de 20. Na vermelha, eu também sigo um padrão, mas agora são os múltiplos de 24. Então, eu tenho 24, 48, vamos lá, 48 mais 24. 2 sobe 1, 7, 72, 96, e assim vai. Eu sigo um padrão, eu sigo os múltiplos de 24, certo? E a azul, que é 30, 60, 90 e assim vai. Beleza? Então, o que eu quero? Eu quero saber quando elas vão voltar a acender. Eu quero saber um número que vai aparecer na amarela, na vermelha e na azul. Eu quero um MMC. Então, eu vou fazer por decomposição simultânea, que é mais simples, na minha visão, né? Então, 20, 24 e 30. Vamos lá. Dá por 2, que vai dar 10, 12, 15. Tem algum que ainda dá por 2, eu continuo, que vai dar 5, 6 e 15. Ainda dá por 2, que vai dar 5, 3 e 15. Agora não dá mais por 2, dá por 3, que dá 5, 1 e 5. E por fim por 5, que dá 1, 1 e 1. Agora eu vou juntar o 2 e o 5, que vai dar 10. E o resto eu multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10, 120. Então, quer dizer que vão acender juntas novamente daqui a 120 segundos. Isso quer dizer que são 2 minutos. Então, letra A. As cores voltarão a acender juntas às 18h31. Tá certo ou errado? Tá errado, porque demora 2 minutos. B. As três cores voltarão a acender juntas novamente após 2 minutos. Certo. O nosso MMC, o tempo que vai indo junto, são 2 minutos. Das 18h31 às 18h39, as cores terão acendido juntas 4 vezes. Vamos lá. 18h30 acendem. 18h32 acende, 18h34 acende, 18h36 acende, 18h38. Depois é 18h40, passou de 39. Então, no intervalo de 31 a 39, realmente acendem 4 vezes. Está
correta. Então, se apareceu questão de luz piscando, quero juntas, quero menor tempo, em quanto tempo, MMC. CMB, 2024 para 2025. O fenômeno conhecido como alinhamento planetário acontece quando um planeta se alinha com uma lua, estrela ou outro planeta de maneira que, da Terra, eles pareçam estar enfileirados. Os planetas Saturno, Urano e Netuno demoram, respectivamente, 30, 84 e 165 anos para dar uma volta completa ao redor do Sol. Supondo que, este ano, acontecerá um alinhamento planetário entre os 3 planetas acima mencionados, é correto afirmar que o próximo alinhamento planetário é entre... E aí a gente tem as nossas opções. Todas as opções eu vejo que é Saturno, Urano e Netuno. Então eu quero saber quando que eu vou ter o próximo alinhamento planetário. Então, ó, eu tenho um ciclo. Eu tenho um planeta que vai de 30 em 30 anos. Eu tenho um planeta que vai de 84 em 84. E eu tenho um planeta que vai de 165 em 165. Então, eu quero o MMC. Eu quero saber quando eles vão juntos novamente. O menor valor. Então, vamos lá. 30, 84, 165. Eu sei que eu quero MMC porque ele disse, eles se alinharam esse ano. Então, eu quero ver quando que vai bater novamente essas voltas. A partir desse alinhamento que a gente teve. Então, dá por 2, que vai dar 15, 42, 165. Dá por 2 de novo, que vai dar 15, 21, 165. Dá por 3, que vai dar 5, 7. E esse aqui vai dar 55. Dá por 5, que vai dar 1, 7 e 11. Dá por 7, 1, 11. E por fim dá por 11. 1, 1. Agora a gente multiplica essa galera toda. 2 vezes 5, sempre gosto. 2 vezes 5, 10. Escrever aqui embaixo para facilitar. É 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11. Então, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 3, 6. E 7 vezes 11, 77. 10 vezes 6, puxar aqui para baixo, 60. Vezes 77, vamos calcular no nosso rascunhozinho. 77 vezes 60. 0, 0. 6 vezes 7 vai dar 42, né? 2 sobre 4. 42 mais 4, 46. Somando 0, 2, 6, 4. Então, isso aqui é 4.620. Então, eu já sei que vai acontecer em 4.620 anos. Nisso, eu já elimino a B e a C. Então, eu sei que vai acontecer Saturno, Urano e Netuno vão se alinhar novamente daqui a 4.620 anos. Agora, ele quer entender quem vai ter dado mais voltas. Netuno vai ter dado mais voltas que Saturno, Urano vai ter dado mais voltas que Netuno. Quantas? Tá, vamos ver quantas voltas cada um vai dar? Para isso, a gente divide. Deixa eu anotar aqui. Saturno. Vou botar aqui nossa colinha. Saturno são 30 voltas. Urano são 84 anos, né? Para uma volta. E Netuno, 165 anos. Então, vamos lá. 4.620 dividido por 30. Que eu quero ver quantas voltas ele vai dar. Por 1 menos 30 vai dar 16, desce 2. 5 menos 150, 12. Desce 0, 4. Então, Saturno, 154 voltas. Urano, vou botar aqui, estender só a nossa colinha aqui. 4.620 dividido por 84. Tá, vamos lá. Isso daqui vai ser... Vamos testar alguns? Vamos testar por
5, que vai ser 0 sobe 2, 40, 42. Acho que deu. Aqui dá 2, 4, 0. Olha só, perfeito. 5 de novo, menos 420, 0. Então, Urano vai dar 55 voltas. 4.620 dividido por 165. Tá, aqui eu acho que vai dar só 2. 0 sobe 1, 12, 13. 2 mais 1, 3. Então, 2, 3, 1. Ó, perfeito. E agora, vamos ver. Será que por 8 daria? Talvez por 8 dê. 8 vezes 5, 40. 0 sobe 4. 8 vezes 6, 48. 49, 50, 51, 52. 2 sobe 5. 8 vezes 1, 8. Mais 5, 13. Olha só, perfeito. 0. Então, Netuno vai dar 28 voltas. Agora vamos ver qual está correto? Netuno terá dado 126 voltas a mais que Saturno? Não. O planeta Urano terá dado 99 voltas a mais que Saturno. Pessoal, eu acho que essa questão tá com erro de digitação, beleza? Então, vamos só conferir aqui. Aqui seria 154 menos 28, beleza? Pegar emprestado 14. 14 menos 8, 6. 2, 126. Então, Saturno dá 126 voltas a mais que Netuno. E 154 menos 55, aqui vai dar 4, 14, 9, 99. Essa questão, do jeito que está escrito, nenhuma está correta, né? Mas se a gente troca por menos, aí vai estar certo. Foi um errinho de digitação, beleza? O erro foi... Essas duas respostas estão erradas, todas as respostas estão erradas, mas se a gente troca aqui por menos, estaria correta. Tem um errinho de digitação nessa questão, eu peço desculpas, mas o raciocínio é esse, beleza? Ok, a última questão. 3 amigos, Marcelo, Márcio e João, estão na rodoviária do Rio de Janeiro esperando seus respectivos ônibus. Marcelo vai para São Paulo, Márcio vai para Salvador e João vai para Vitória do Espírito Santo. Os ônibus partem para São Paulo, Salvador e Vitória de 12 em 12 minutos, de 20 em 20 minutos e de 18 em 18 minutos, respectivamente. O relógio abaixo nos mostra o horário em que os 3 ônibus saíram juntos à tarde. Como os 3 amigos querem partir para suas cidades ao mesmo tempo, qual é a próxima hora em que isso é possível? Tá. A gente tá sem a imagem aqui, então eu vou resolver pra gente ver de quanto em quanto tempo eles saem juntos, beleza? Porque esse é o mais importante da questão. Ok, então 12, 20 e 18, certo? Então vai dar por 2, que vai dar 6 e 10 e 9. Vai dar por 2, que vai dar 3, 5 e 9. Vai dar por 3, que vai dar 1, 5 e 3. 3 de novo, 1, 5 e 1. E 5, 1, 1 e 1. Então, multiplicando, 2 vezes 5, como sempre, 10. 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18. Então, eu tenho 18 vezes 10, que isso é igual a 180 minutos, que é igual a 3 horas. Beleza? E aí, nessa questão, o relógio ele mostra pra gente esse horário. 1 e o 4 ali nos minutos, né? Então, seria 1 hora e 20. Se eu somo 3 horas, fica 4 horas e 20. Pessoal, essa questão do CMB,
realmente era menos. E essa questão realmente estava errada, certo? Porque as duas D e E estão corretas, certo? Então, a gente fica com esse raciocínio, a gente fica com essa ideia de que sempre que eu estiver falando de repetição, de MMC, eu tô falando de questões de quando eles voltam o menor tempo possível, seguindo padrões, beleza? E por hoje é isso, espero que vocês tenham entendido e até a próxima!